Deus tentou me alertar, Deus usou o A, Deus usou o B, Deus fez de tudo para me dar o livramento e eu não aceitei. Você entendeu? Sim ou não? É isso que a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando. Funciona desse jeito. Outro dia eu estava vendo, que não é um testemunho, é uma história, que aquele rapaz estava falando, lembra do Claudinho e do Bochecha? Você lembra? É uma dupla bem famosa aí, né, no mundo do funk, dessa área aí. Quando eu era do mundão lá, eu gostava das músicas dele. Ele estava falando que o Claudinho que morreu, não foi? Claudinho que morreu. Então o Bochecha, ele estava contando como que foi. Que ele ligou, não sei se foi ele, parece que o Claudinho ligou, eles tinham um show marcado, e aí, bem em cima da hora, eles sempre costumavam ir junto pro show e tal, sempre costumavam se juntar para ir junto. Mas nesse dia, o Bochecha foi, o Claudinho foi e ligou pro Bochecha, falando que, olha, eu desmarco o show aí, eu não vou poder ir pro show. Eu não vou pro show. Aí ele achou estranho. O Bochecha falou que achou muito estranho. Por quê? Porque eles nunca desmarcavam show nenhum. Principalmente assim em cima da hora. Porque eu não sei se vocês sabem que esses pessoal, se eles desmarcar, eles vão perder um dinheirinho. Sabe disso? O pessoal já pagou o ingresso, aquela coisa toda. Eles têm que pagar uma taxa lá, porque foi eles que desmarcaram em cima da hora, o pessoal já pagou o ingresso, já pagou tudo. E aí ele falou assim, meu Deus, mas o que deu nele? E aí ele falou assim, depois eu te explico, não vai dar para mim não estou sentindo meu coração de ir. Aí o Bochecha foi e falou, poxa, e agora? Aí ficou assim, sem saber o que fazer. Caraca, como é que a gente vai desmarcar o show em cima da hora e tal. E ele ficou lá pensativo, falando com o pessoal, gente, eu tô achando o Claudinho estranho, ele não é assim de desmarcar show em cima da hora, não sei o que houve, e agora? Como é que eu vou ligar para lá e falar pro pessoal que a gente não vai pro show? Aí, passou um tempinho, ele pegou e mandou novamente uma mensagem para ele. Quer saber de uma coisa? Eu não estava sentindo no coração não, mas para não prejudicar a gente, então vamos embora, mas vou fazer o seguinte, eu não vou contigo não, tá? Eu já estou indo na frente de carro. E ele nunca ia na frente de carro, ele sempre ia na van deles, porque ele sempre ia junto pro show. Aí ele falou, poxa, não estou entendendo, o Claudinho está estranho hoje. Primeiro ele mandou te marcar o show, disse que não estava sentindo no coração de ir, agora ele está falando que vai de carro. Aí o Bochecha chegou e falou para ele, poxa, quer que eu passe aí? Eu te pego aí, pô, a gente vai de van e tal. Não, pode deixar, eu não tenho na frente, a gente se encontra lá. Aí ele disse que ele foi à frente. Aí ele disse que veio com a van atrás, aquela coisa toda, entendeu? E ele estava falando, quando ele foi se aproximando lá do acidente, que ele viu as sirenes, aquelas coisas ligadas, tudo, ele falou que ele jamais imaginava que era o Claudinho que tinha sofrido o acidente. Aí ele falou que foi um baque, um choque para ele quando ele viu. Ele batido, ele morto, vocês lembram que ele morreu no acidente. Então, às vezes a pessoa que nem não tem, né, uma conexão maior com Deus, às vezes a pessoa nem é um cristão ainda, ela já tem uma unção que fala com ela. Aí ele estava falando, poxa, parece que ele estava sentindo que não era para ir naquele show, porque eu até estranhei ele desmarcar
desmarcar, ele nunca desmarcava show, mas ele antes tinha me ligado falando que não ia, que não estava sentindo o coração de ir. Está entendendo? Se ele não tivesse ido, talvez não teria acontecido aquilo ali. Porque Deus tem uma unção, Deus, todos nós, Deus deu uma unção a cada um de nós que fala no nosso coração. Que avisa, não vai, você está entendendo? Sim ou não? Aí às vezes a pessoa insiste e acaba dando errado. Então a gente tem que prestar atenção nos avisos de Deus. Quando Deus está falando vai, você vai. Se Deus falar não esquece aquilo ali. Ah, pastor, mas se eu não fizer, eu vou estar perdendo uma enorme chance. Eu vou estar perdendo uma enorme bênção, mas nem tudo que enorme é bênção, nem tudo está vindo de Deus. Você tem que procurar ver direitinho. Se aquilo ali é de Deus, se não é de Deus. Pastor, e agora? Como é que a gente vai saber disso? Vamos para a Bíblia agora. Vou mostrar um negócio a vocês, lá na palavra de Deus. Vocês entenderam direitinho essa história deles dois? Ele nem era assim cristão, mas o Cheja falou que ele já estava sentindo que não era para ir. Só que ele insistiu, entendeu? Foi na frente de carro. Não foi ver, ele já estava louco lá, bateu com o carro, acidente lá. Se ele tivesse ouvido a voz do coração dele, que Deus estava falando no coração dele, talvez não teria acontecido aquilo ali. Entendeu? Sim ou não? Ah, pastor, mas quando tem que acontecer, não tem jeito não, quando é o dia acontece. Irmão, tem coisas que Deus dá livramento, às vezes não é no dia, a pessoa que foi lá e não ouviu. Por exemplo, Paulo, quando ele foi preso, ele estava preso, se juntaram lá um pessoal lá que fizeram um complô para matar o Paulo, e fizeram uma emboscada para Paulo, apóstolo Paulo. Aí, só que claro, como Deus tinha a intenção de guardar o Paulo, o que Deus fez? Ele usou, não sei se foi uma menina, um menininho, né? Foi o quê? Uma menina ou um menino? Eu acho que até parente do Paulo. Que foi lá e avisou o chefe lá que estava guardando lá o Paulo lá. Foi lá e avisou ele, olha, porque naquela mesma noite o soldado ia mandar transferir o Paulo para outro lugar. Só que no meio do caminho, por onde ele ia ser transferido, já tinha uma emboscada para matar ele. Aí ele foi lá e avisou o chefe lá da guarda. E aí o chefe da guarda, sabendo que queriam matar ele, o que ele fez? Ele não mandou Paulo por aquele caminho. Ele arrumou mais soldado, né? Ele dobrou lá a guarda e mandou ele em segurança por outro caminho diferente, que poupou a vida do Paulo. Se o Paulo fosse por ali, ele ia ser morto. Então está vendo como Deus dá livramento? Deus avisa, Deus dá livramento, só que às vezes a gente não aceita. Às vezes a gente encasqueta um negócio na cabeça que a gente quer. A gente não quer saber se Deus quer, se não quer, ou você acha que Deus tem que querer de qualquer jeito que você quer. E Deus já te avisou que não, mas a pessoa não aceita. Entendeu? E às vezes aquilo é um livramento que Deus está dando. Então, por isso, fica prestando atenção nas coisas que Deus fala. Se realmente é de Deus, se não é de Deus, você vai entender aqui e vai aprender como você vai fazer. Lá no livro de Números, Números 22. Presta atenção, se você prestar atenção na palavra, você vai entender direitinho.
Acharei, Números 22. Números 22, versículo 1. Aí agora, presta bem atenção, eu estava dando a explicação. Aí às vezes a pessoa estava prestando atenção, estava uma beleza. Aí a pessoa vai para a palavra, o pastor vai para a palavra e dá sono. A pessoa fica pensando o que ela vai fazer aí. Mas o que a gente vai fazer sem Jesus? Nada. Então não precisa prestar atenção na palavra. Glória a Deus. Olha o que ele está dizendo assim, ó. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe, ele andava angustiado, por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões do Medianita: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Ele estava preocupado, por quê? Porque o povo de Israel, cada dia estava se tornando um povo mais forte, mais poderoso, e vencendo todas as batalhas, porque Deus era com ele. Vamos dar uma paradinha para você entender. Se você não entender o Evangelho, você não entender, você vai achar que é normal aquela vida de derrota, de fracasso, mas não sei o quê. E não é. Deus chama a gente para ser um povo vencedor, não derrotado. Deus chama a gente para as coisas darem certo, não errado. Pastora, por que às vezes as coisas dão errado? Aí que está. Nós vamos estudar isso aqui hoje. O que você está fazendo? O que você está pensando? O caminho que você está tomando faz parte do propósito de Deus para a sua vida? Você tem que ver isso. Porque às vezes você não está enxergando, procurando entender a vontade de Deus. Às vezes você está tentando fazer Deus fazer a sua vontade. Mas às vezes a sua vontade pode não ser a mesma vontade de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Às vezes aquilo não é o que Deus preparou para você. Você está saindo do propósito de Deus e aí você está tentando encaixar os seus sonhos lá no reino de Deus. Quer ver um exemplo? Vamos botar assim, isso não é para todo mundo não, gente. Isso é, Deus fala em particular com cada um. É igual o pastor Mota. O pastor Mota, ele quando era mais, lá quando começou a ir para a igreja, aquela coisa toda, o pastor ele falou que ele tinha 2 ou 3 empregos, não é, Natasha? Que ele falou que tinha, um negócio assim. E ele trabalhava, fazia isso, ele era caminhoneiro, fazia aquilo, sustentava a família dele. Mas quando Deus chamou ele para pregar o Evangelho, que ele se tornou lá obreiro, ele estava falando lá que as coisas não eram mais a mesma coisa. Que teve uma hora que Deus tocou no coração dele: Mota, larga isso tudo e vem me servir. Você está entendendo? Às vezes a pessoa está indo por um caminho que não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que o pastor Mota continuasse sendo um caminhoneiro, que ele continuasse sendo mais não sei o que, não. Deus agora tinha chamado ele para ganhar almas. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Se ele insiste lá, não, porque eu tenho que ser caminhoneiro, porque eu tenho que ser... ia dar ruim, porque aquilo ali estava fora do propósito que Deus chamou ele. Estão entendendo, sim ou não, pessoal? Então a gente tem que entender, você tem que procurar entender qual o propósito de Deus na sua vida. A mesma coisa também, estava contando aqui, outro dia aí um testemunho, foi o R.R. Soares. O R.R. Soares, ele também estava falando que teve uma hora que ele
foi para fazer, eu não sei se foi uma faculdade, ou um negócio assim que ele foi fazer, que ele tinha um sonho lá de realizar na vida dele. Mas aí ele disse que quando ele viajou, que ele foi para lá, começou a dar tudo errado. Entendeu? E Deus começou a falar no coração dele: não. Não é isso que você tem que fazer, você tem que fazer a minha obra. Às vezes a pessoa foi chamada por um propósito, mas a pessoa não aceita o que Deus está falando. Aí ela vai tentar fazer de outro jeito, não vai dar certo. Sim ou não? Eu, quando fui chamada para pregar o Evangelho, no comecinho, eu não queria aceitar direito, não. O meu pensamento era outro. Entendeu? Só que tudo que eu tentava fazer, viver minha vida lá de outro jeito, dava errado. Dava errado. Meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Até que Deus me abriu o entendimento e Ele falou comigo: Fabiana, não é para nada disso que eu chamei você. Chamei você para você me servir. Você está entendendo? Sim ou não? Então, às vezes a gente precisa entender e compreender a voz de Deus, pessoal. Não tem para onde correr. Se você não entender Deus, você vai ficar batendo na cabeça, as coisas dão errado, daqui a pouco você está chateado com todo mundo. É você que não está entendendo o teu propósito, não está entendendo o que Deus quer. Esse homem aqui, ele estava agoniado, porque o povo de Israel, ele só vencia uma atrás da outra. E ele já estava preocupado, né? Daqui a pouco, se esse povo vir do meu lado, eu vou perder também. Antes deles virem destruir a gente, eu vou ter que dar um jeito de destruir eles. Estão prestando atenção direitinho? Aí ele quis arrumar uma emboscada para o povo de Israel. O que ele fez? Vamos lá. Aí ele disse, granulando da erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou o mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que estava junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. Vem, pois, agora e rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que ele. Vamos dar uma paradinha para você entender. Ele queria usar o profeta, mandou chamar um profeta, que é um porta-voz de Deus, que a palavra de um profeta tem muito poder. A palavra do profeta tem muito poder. Ele mandou chamar um profeta para amaldiçoar aquele povo, para ele poder ferir e destruir aquele povo. Entendeu? Vai lá e chama ele, manda ele vir aqui. Aí o que aconteceu? Pois amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoar será abençoado, e quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas com o preço dos seus encantamentos na mão. Então acho que eles foram lá chamar o profeta sem nada? Não. Levaram lá presente para o profeta, ouro. Ele não mandou de mão vazia, não. Ele mandou os presentinhos lá para o profeta, para ver se o profeta ia lá. Gente, presta bem atenção. Por isso que o Senhor está falando que nós não podemos ser interesseiros, nós não podemos ter amor ao dinheiro e a bens materiais. Porque ele tentou comprar o profeta com presente. Vai lá e dá uns presentinhos para ele lá.
rapidinho ele vai amaldiçoar o povo. Quando ele vê os encantamentos, quando ele vê lá as barras de ouro, ele não vai pensar duas vezes antes de vir. Vocês estão prestando atenção, pessoal, no que Deus está falando? Sim ou não? Não, você vai estar aqui dentro, daqui a pouco você vai sair daqui vazia de novo, vai continuar o sofrimento toda vez. Aí daqui a pouco você está culpando Deus, está blasfemando contra Deus. Tem gente que blasfema até quando ela fala, por que Deus? Aí ele vai falar, porque você não me ouve, você não escuta. Então, o demônio, o que ele fez? Ele usou esse cara aqui para mandar uns presentinhos para eles. Vai lá, quando ele vê uma notinha de 100, rapidinho ele vai amaldiçoar o povo, como se fosse hoje em dia, né? A gente não pode ser assim, pessoal, porque senão o demônio toda hora ele derruba você, toda hora. Nem toda proposta vem de Deus, não. O profeta podia, quando chegasse lá, aquele montão de ouro, aquelas vestes, ele, cara, que bênção, a bênção vem atrás de você, olha só. Não é isso que está em Deuteronômio? As bênçãos correm atrás de você? O profeta podia falar, e chegou na minha casa, como eu fui abençoado. E não era uma bênção, aquilo era uma cilada. Não era uma bênção, porque aquilo ali não era um propósito de Deus. Aquele plano ali não era de Deus, ele não era a vontade de Deus que esse profeta fosse até lá. Estão entendendo direitinho? Então você tem que ter cuidado com isso. Não, mas se não fosse de Deus, Bernardinho não tinha me dado lá aquela bênção. Não, presta bem atenção, se é bênção ou se é uma cilada, uma iscazinha para você cair naquilo ali. E aí ele mandou ele lá chamar o profeta, mas não falou para ele mão vazia, não. Vai lá e leva umas coisinhas lá para ele lá. Quando ele vê esses presentinhos aí, ele vai vir rapidinho. Aí o que ele fez? E os anciões dos medianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão. Ele disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui esta noite. Presta bem atenção no que ele fez, pessoal. Uma parte ele fez certo, o resto ele fez errado, que é o que a gente deveria fazer também. Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Sabe o que ele fez? Ele não foi logo de cara, não. Ele falou: fica aqui que eu vou orar, que eu vou procurar saber se eu devo ir ou não. Vamos dar uma paradinha para a gente entender. Você e eu, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente deve fazer isso aqui, pessoal. Você vai comprar alguma coisa, pai, é para me comprar ou não é para me comprar? É para mim em tal lugar ou não é para mim? Você tem que orar a Deus para saber se aquilo ali é de Deus. Senhor, me mostra se isso aqui é do Senhor, ou se é uma oportunidade que o Senhor está botando na minha frente, ou se isso é uma cilada. Estão entendendo direitinho? Sim ou não? Ele não foi logo de cara, ele foi orar. Ele foi consultar a Deus se era para ele ir ou não. Até aí ele fez certo, mas o resto ele fez errado, tá vendo? Aí ele disse: então Deus, e veio Deus, preste atenção, Deus sempre vem até você. Mas como, pastor? Você vem para a igreja e Deus vai usar o pastor, vai usar a pastora para falar para você. Vai ou não vai, fica, faz ou não faz. Entendeu? Ontem eu preguei aqui na igreja que Deus não faz nada na minha vida, na sua vida, sem antes usar o profeta. Deus sempre usa o pastor e a pastora para te mostrar, para falar com você, para te avisar, para você fazer ou não fazer. Você tem que prestar atenção nos avisos de Deus. E Deus, quando viu isso, ele foi até o Balaão. O que ele disse? E veio Deus até Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Gente,
Se você não prestar atenção, você não vai entender isso aqui profundamente. Você vai sair daqui, a Bíblia fala lá no livro de Mateus o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, o que acontece? Vem o maligno e rouba a palavra do seu coração. Toda hora ele vai lá e vai tirar, porque você não está entendendo nada que Deus está falando. Presta bem atenção. Deus já sabia quem estava com eles. Pastor, o que significa? Deus já sabe quem anda com você. Deus já sabe com quem você anda. Deus sabe quando você começa a se envolver com amizade que não é dele. Você está entendendo? Porque quando o Balaão foi lá orar, o Balaão nem falou nada. O que Deus perguntou a ele? Deus não sabia, mas já perguntou a ele para ele ficar ciente que ele já sabia com quem ele estava. Quem são esses homens que andam com você? Mais ou menos assim. Mas você já começou a se envolver com a amizade errada. Está vendo como Deus sabe de tudo? Aí perguntou a ele: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobriu a face da terra, vem agora e amaldiçoa. Porventura, poderei pelejar contra eles e lançarei fora. Então, gente, presta atenção nesse detalhe. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele. Não é isso que Deus falou? Não vai com eles. Essa foi a resposta de Deus: não vai. Ele foi lá consultar a Deus para saber o que? Se iria ou não. É isso? Deus falou o quê? Não vai com eles. Não é para você ir. Tudo na nossa vida a gente tem que consultar a Deus, pessoal. Tudo. Às vezes você está prestes a cair numa furada, numa cilada, estão prestes a enganar você e você está ali dormindo no ponto, você não consulta Deus. Teve uma irmã aqui na igreja que ela veio aqui, ela ia mudar. Ela veio aqui e me pediu uma oração. Pastor, eu consegui, ora para mim conseguir uma casa para alugar. Eu falei, tá. Aí eu orei, tal. E tinha aparecido 2 casas para ela alugar. Uma em um determinado lugar e a outra ali perto mesmo da onde ela morava. Escuta bem. Aí ela falou assim: pastora, a senhora orou e apareceu 2 casas para me alugar. Uma é ali perto da onde eu moro, só que é um pouquinho mais cara. Estão prestando atenção direitinho, pessoal? Pastor, por que você não está falando isso toda hora? Porque Deus deve estar sabendo que tem alguém que não está prestando atenção direito. Se tivesse, ele não estava falando, não estava puxando a orelha, não. Mas como que sabe? Deus conhece o seu coração, conhece a sua mente. Ele sabe quando você está focado na palavra, quando a sua mente está em outro lugar. Em vez de quando você está ali focado, aí o demônio pega a tua mente e faz assim. Aí você começa a prestar atenção em outra coisa. Quem já viu aquele exame de eletroencefalograma? Alguém já viu o eletroencefalograma, que é aquele exame que eles fazem da cabeça? Já? Como é que é aquele eletroencefalograma? É o risquinho, não é? Você já viu? Tem um risquinho que vai lá embaixo, aí volta pequenininho, vai lá embaixo. Já viu? Como é que é? Às vezes o demônio faz isso. A pessoa está assim, está prestando atenção na palavra, daqui a pouco a mente dela vai embora, presta atenção em outra coisa, daqui a pouco, a palavra de novo, aí pega mais um pedacinho, daqui a pouco, você está entendendo? Aí fica assim, tu já tentou ver aqueles filmes, naquelas televisão ruim, que a antena lá em cima, que a imagem ia e voltava.
Aí eu voltava, eu tenho que te confessar uma coisa. Aí você, e agora que vai falar isso? Aí quando voltava já confessou. Já tentou ver? Era muito ruim, né? Na hora que o cara ia revelar o negócio, sumia tudo. Quando voltava já estava mal confusão. Você, e agora? Será que revelou, que não revelou? Porque você não conseguia prestar atenção no filme. E toda hora o filme vinha e o filme voltava. O filme, assim, às vezes é a mente da pessoa da igreja, sério. A pessoa está ali focadinho que o pastor está falando, daqui a pouco a mente dali. Entendeu? Aí daqui a pouco, ai meu Deus, eu perdendo a palavra de novo. Aí a pessoa começa a prestar atenção de novo. Aí o pastor começa a explicar, daqui a pouco. A pessoa não presta atenção, gente. Misericórdia. Não deixa nada distrair tua mente, não, pessoal. Fica focada aqui, ó. Mas igual eu antigamente, quando eu ia para a igreja, eu ficava focada no que o pastor estava falando. Entendeu? Ficava assim, não posso perder nada, porque é para minha bênção. Glória a Deus. Aí, o que acontece? Esse cara aqui, até fugiu daqui da onde eu estava. Então, Deus tinha falado para ele não ir. Aí essa irmã, estava falando da irmã. A irmã, ela falou, pastora, essa perto da minha casa é X. Mas a outra casa que eu estou querendo alugar, ela é mais barata. Bem mais barata, mas é no lugar X. O que a senhora acha? Eu alugo essa ou em tal lugar? Eu falei para ela, irmã, presta bem atenção. Você quer saber do meu conselho? Quer? Embora essa casa seja um pouquinho mais cara, perto da sua casa, e a outra é um pouco mais barata, eu não te aconselho você ir alugar essa casa, essa que era mais barata. Eu não aconselho você ir para aquele lugar. Mas, pastora, por que você falou? A senhora conhece o lugar? Não conheço o lugar, nunca fui no lugar. Mas quando ela veio falar comigo, eu senti de Deus que não era para ela ir. Eu falei para ela, você está querendo uma resposta, não quer? Eu te aconselho você não ir para lá. Não ir para essa casa, mesmo sendo um pouco mais barato. Ah, tá bom, pastora. Ah, amém, glória a Deus. Quando foi no outro culto, ela chegou aqui, não, pastora. Vai orando aí. Eu falei, por quê? Ah, porque eu conversei com a minha filha me deu um conselho, ela achou melhor eu ir para tal lugar mesmo, que lá é bem mais barato para mim, pastor. Aí eu ouvi o conselho dela, eu vou. Eu tinha falado para não ir, não é isso? Mas a gente não manda em ninguém. Esse foi o meu conselho que ela me pediu. Ela foi. A hora aí para fazer a mudança, não sei o que, irmão, misericórdia. Menos de uma semana estava a irmã desesperada me ligando. Pastora, pelo amor de Deus, ora por mim para Deus me tirar daqui urgente. Olha, quem que foi, irmão? E pastora, pelo amor de Deus, todo dia tiroteio. Já estão querendo dar droga para o meu filho aqui de qualquer maneira. Não quero até forçar ele a usar droga aqui na porta. Os caras ficam tudo doidão aqui. Eu fui tentar falar, porque eles fazem barulho a noite toda, eles me ameaçaram. Olha, eu vou te falar, não posso nem sair de casa direito. Estou trancada aqui dentro de casa. Falei, irmã, eu falei para a senhora não ir. A senhora não quis ir? Não, ora. Pastor, está falando. Aí orei. Quando ela arrumou uma casa para sair dali, ela tinha visto várias outras casas, aí ela chegou perto e falou assim, pastora, eu estou vendo outra casa para me sair daqui, mas tem, ó, de novo, tem uma tal lugar, e tem uma aí perto onde eu morava. Mas outra perto onde eu morava, uma legal, não sei o que a senhora acha? De novo. Eu falei para ela, irmã, a senhora quer a minha opinião mesmo? Eu acho que a senhora não deveria ir para tal lugar assim. Porque se você deveria alugar essa tal, perto onde você morava. Passou um tempo, pastor, olha aí por mim que eu já estou até arrumando frete.
já vou mudar, porque eu conversei com a minha filha, a gente achou melhor eu ir mesmo para aquele lugar lá onde eu falei para ela não ir nesse tampatão de Deus que você aconteceu. Ela foi, daqui a pouco está ela ligando de novo. Pastora, pelo amor de Deus, outra loucura que eu fiz na minha vida. Olha, já começou o briga aqui, meu Deus do céu, eu estou aqui desesperada, com não sei o que, lugar que não é bom, e já que eles quiseram bater no meu filho, eu falei, irmão, mas eu falei para você não ir para aí de novo. Ah, me ajuda em oração que eu vou arrumar outro lugar. Aí eu orei. Aí depois ela, de novo. Pastor, eu arrumei uma casa aqui e tem uma outra perto de uns parentes meus, de tal lugar, que não sei o que. E aí estão me aconselhando a ir lá para perto dos parentes. Falei, irmã, você quer? Eu não vou mais te dar conselho, porque eu já te dei conselho 2 vezes, você não me ouviu. Não, pastor. Ela até pediu assim, por favor, me dá um conselho, que dessa vez eu vou ouvir sim, porque eu fiz péssima coisa, eu vou te ouvir sim. Se eu fosse você, irmã, não ia lá para perto do parente seu. Aluga essa casinha aqui perto onde você morava, fica por aqui. Aí depois ela me ligou, pastora, porque minha filha, sério, eu estou falando diante de Deus. Já sei, a filha falou para você ir para lá. Ela falou para mim ir para lá, mas não, pastor, dessa vez eu não ouvi o conselho da minha filha, não. Eu queria que a senhora orasse, porque eu já até aluguei ali perto de onde eu morava e vou voltar para Deus. Ah, glória a Deus. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, aleluia. Porque ela resolveu escutar. Aí ela mudou para lá, está para lá até hoje. Você está entendendo? Por quê? Porque a pessoa, ela precisa consultar a Deus, às vezes não é de Deus aquilo que você quer. Parece ter uma vantagem, então para ela parecia ter uma vantagem, né? Porque está mais barato, não sei o quê, mas não era para ir para lá. Às vezes você está prestes a tomar uma decisão que está parecendo uma enorme vantagem, mas não é de Deus aquilo ali. Tudo a gente tem que orar. Quer ver outro exemplo que eu vou te dar? Jesus usou lá o meu pai, usou lá meu irmão, para me ajudar a conseguir vender aquele carrinho que eu tinha, que era de Samuel. Estava dando para ficar e tal, as pecinhas dele eram um pouquinho puxadinhas, né? Porque ele era importado, aquele carro importado. Aí o que acontece? Eu orei, a Deus, tomei a decisão de vender. Meu irmão me ajudou a vender. Aí falou, pega um dinheirinho, você conseguiu vender esse carro, guarda, porque vai aparecer, nós estamos orando para Deus prover um carrinho aí, que esteja dentro das condições, a gente pega. Você compra um carro para você. Aí, tá bom. A gente vendi aquele carro lá e a gente estava vendo um carrinho em conta para a gente pegar. Apareceu um carro, no caso foi até o mesmo valor que esse aí, não era tão puxado assim, né? Estava até parecendo ser uma vantagem. Um carro, pensa no carro novinho do lado de fora, por fora. Eu mostrei a foto para a Natália, mostrei a foto para o meu pastor. Carro, por fora o carro estava zerado. 4 portas também. Carro todo inteirinho, bonito, pneu novinho e tal. Aí meu irmão falou, é uma viúva também, era o marido dela, porque não vender. E aí, vamos dar uma olhada? Aí tá aquele negócio. Primeiro já foi uma luta para ir ver o carro. Um dia a mulher não estava, outro dia o filho não estava, outro dia o Bernardinho não estava. E a gente orando. Eu falei, Senhor, orei, pedi meu pastor para orar. Eu falei, Deus, o Senhor sabe o oculto escondido. Eu, aos meus olhos humanos, eu vou te falar, não, por mim, se fosse por aparência, eu tinha comprado um carro, porque o carro estava bonito, o carro, bonito ele estava. Até acho que era um Siena, bonito o carro. O normal dos carros é 5 lugares, né? O normal, ele tinha 6 lugares espaçosos, a mala dele grandona.
passado o preço, né? A mulher estava querendo vender, porque ela também era viúva, estava precisando do dinheiro, então ela até abaixou, fez até uma promoçãozinha lá, mas o que aconteceu? Orando. Meu Deus, eu não quero nada fora da tua direção. Preste atenção nisso aqui, gente, que isso não é só uma história da minha vida, não. Isso é um exemplo para você não se dar mal, né? O que é você botar as coisas na mão de Deus? Oramos, pediu o pastor para orar, pastor, ora, porque se não for de Deus, apareceu na frente, assim que eu consegui vender o carrinho, apareceu logo essa, porque o inimigo já falava assim, né? Vai te dando logo uma proposta, você acha que aquilo ali é de Deus, você não ora nem nada. Aí tá, depois de tanta oração, isso foi o quê? Quase um mês de oração, não foi, Natasha, que a gente tinha falado? A gente já tinha passado quase um mês, aí finalmente meu irmão conseguiu ir lá ver o carro. Aí meu irmão foi lá, viu o carro, filmou, me mostrou, olha, eu vim aqui ver o carro. Aí, falei, viu tudo, andei no carro, eu falei, e aí? Me conta, me fala tudo aí. Ele falou, quer sinceridade? Eu falei, quero. O motor do carro, vamos botar assim, de 100, está 90%. Agora o carro, ele já foi batido, porque a lataria dele na frente já foi remendada. Aí eu fiquei sabendo lá da história do carro, porque esse carro já foi batido de frente, ele já foi para a oficina, teve que fazer o remendo por dentro, pela frente, foi toda feita. E ele está com um probleminha de direção, acho que é direção, né? Problema de direção hidráulica, um negócio assim, tinha que fazer um problema de direção. Aí ele falou, essa direção hidráulica, você vai gastar mais ou menos 700 ou 800 reais para fazer aquilo ali. E eu não acho que compensa você pegar um carro que já bateu, já mexeu, já soldar o carro, bonito ele tá, foi bem feitinho, a lanternagem, tudo, mas já aconteceu isso com o carro. E na minha opinião, ele falou, vou te falar uma coisa, eu não compraria um carro desse para mim, para o meu uso, não. Só se fosse para mim revender, para o meu uso eu não compraria. Por quê? O carro é parecido com o Peugeot nas peças, as peças são caras, a manutenção é cara, muita gente não gosta de mexer nesse carro, igual o Peugeot, ele é enjoado de mexer, entendeu? Então eu vou te falar uma coisa, eu na minha opinião, se fosse você, não comprava esse carro. Aí, esquece. Aí eu orei, não, mas aí é você que sabe, pensa direitinho, você me fala que eu vou lá falar. Ela até abaixou um pouco o preço. Aí eu orei, falei, não. Aí cheguei com meu irmão, orei, pedi o pastor para orar. Aí Deus tocou no meu coração, o pastor falou assim, Fabiana, quando é de Deus você sente paz. E eu não estava sentindo aquela paz, sabe? Estava aquela dúvida. Aí eu cheguei com meu irmão e falei, filho, fala, quero não. Vou ficar no carro não. Não, pode falar para ele passar para frente que eu não vou ficar não. Aí passou para frente. Aí meu irmão foi e falou comigo sobre isso aí. Ele falou, eu conheço um rapaz, um senhor que está querendo vender o carro, que aquele ali era bom para você, as peças baratinhas, a manutenção baratinha, o carro está inteirinho e tal, não tem nada assim remendado, né? Aí a gente foi, começou a orar. O que aconteceu? Deus proveu esse carrinho. Desde quando eu peguei ele, graças a Deus, esse carrinho não dá dor de cabeça. Está funcionando aí. Agora, um tempo depois que eu desisti de comprar, eu fui lá no culto do meu irmão. Quando terminou o culto, o meu irmão virou e falou assim, ali na rua ali parado, sabe que carro é aquele lá? Eu estava no escuro, eu falei, qual? Eu falei, aquele carro é que tu ia comprar. O cara comprou. Aí o cara todo dia reclama da vida do meu ouvido. Comprou um carro, já gastou um dinheirão, um carro todo cheio de problema. Se você tivesse comprado aquele carro, você ia estar cheio de dor de cabeça agora. Agora, irmão, vou te fazer uma pergunta. Você está vendo o que dá quando você ora? Eu ia sair de um problema e entrar em outro. Aí ele falou para mim, eu não falei para você? Um rapaz comprou
já está arrependido. No segundo dia que comprou o carro, um mês depois, ele disse que já gastou tanto. Aí falou lá quanto que ele gastou lá, que eu nem me lembro. Ele gastou um dinheirão no carro, está cheio de problema. Se você tivesse comprado esse carro, tinha arrumado uma dor de cabeça. Quase que eu comprei, mas eu fui orar primeiro. Você está entendendo? Sim ou não? Eu fui orar primeiro. Então, cuidado, nem toda proposta é Deus. Mas se entra num problema, perde o dinheiro, sai no prejuízo, porque você não consultou a Deus antes. Até para comprar, você tem que consultar a Deus, está vendo aí? Tem ou não tem? E fora de que ainda tinha um tanto de troço de documento ainda para resolver. Não estava assim, atrasado, mas estava no nome do outro, que nem sabia que era o nome, o cara morreu, não sabia que era o nome, ia dar uma dorzinha de cabeça para resolver aquilo ali, está entendendo? Era mais dinheiro aí do que esse gastar. Aí eu esperei. Não foi fácil não, porque depois que eu vi esse carrinho, eu ainda fiquei um tempão sem carro esperando. É coisa que a pessoa não tem paciência. Aí a pessoa não tem paciência, aceita a primeira proposta que vem pela frente. Você não está esperando Deus preparar para você. Eu esperei, mas valeu a pena eu ter esperado. Porque o que Deus preparou era melhor do que aquilo ali. Aquela proposta ainda não era de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Funciona desse jeito. Até eu, na minha vida, eu tenho cada livramento. E livramento mesmo, porque eu pego aquilo ali, todo cheio de problema, depois vai me passar para frente. Vai passar para frente, só Deus. Então eu mais um tempo esperando vender aquilo ali, entendeu? Para conseguir resolver a minha vida. É isso, gente. Então ele está falando, o que ele fez? Ele foi lá consultar a Deus. O que Deus falou para ele fazer? Vamos ver se você se lembra. Deus falou para ele não ir, não foi isso? Aí o que ele fez? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa me deixar ir contigo. Gente, até aqui, presta bem atenção. Essa palavra é uma palavra muito importante para você. Até aqui, ele estava indo bem. Estava obedecendo a Deus. Você está entendendo? Até aqui, ele recusou os presentes. Volta, não vou. Deus falou para mim não ir. Mas você tem que entender o seguinte, que às vezes o inimigo, ele investe para ver se derruba você. Se ele não conseguir derrubar você de primeira, ele vai tentar de novo. Outro pensa que ele desistiu. Lembra quando o diabo foi tentar Jesus no deserto? Por que tu não transforma essas pedras em pães? Jesus se recusou. O diabo foi embora? Não, ele já veio com outra. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Que está escrito, usou até a palavra: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele não desistiu de tentar derrubar Jesus. Jesus recusou, sim ou não? Ele foi embora? Não, ele veio com outra coisa. É isso que você tem que entender. Se você não vigiar, o inimigo vai vencer você no cansaço. Insistindo ali, daqui a pouco você tá. Igual a Dalila. O demônio usou a Dalila para vencer o Sansão no cansaço. Teve uma hora que ele perdeu a paciência. Todo dia tu tá me importunando. É meu cabelo, tá bom. Acabou perdendo a paciência e falou a verdade. Entendeu? Se deixar, ele insiste em tentar derrubar você. Então, até aqui,
O profeta, ele estava indo bem, ele foi consultar Deus para saber se ia, se não ia. Deus falou para ele, ele não aceitou os presentes, entendeu? De começo, logo de cara, ele não aceitou a proposta, ele obedeceu a Deus. Só que o inimigo não ficou satisfeito, ele veio de novo. Vamos ver aqui, ó. E aí ele disse o seguinte: então, lá no 14, levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque. E disseram a Balaão, Balaão recusou a vir conosco, né? Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrado do que aqueles. Ah, não, me envia mais príncipes, com mais presentes, com mais coisa lá, mais presentes para ele. Assim também é o inimigo. Quando ele vê que você não cai logo de primeira, ele vai enviar mais espíritos malignos para agir na tua vida, para tentar ver se derruba você. Ah, não caiu naquela oferta? Vou oferecer uma oferta maior ainda. É igual aquelas pessoas que vão te oferecer empréstimo, já viu? Olha, o senhor hoje está com uma oportunidade aqui com a gente, não é isso? O senhor tem direito a 3 mil. Você não. Quero não, estou fora do negócio de empréstimo. Passa mais um tempinho. Olha, o senhor está com uma oportunidade, hoje eu perdi. Hoje o senhor está com um limitezinho aqui de 5 mil. Agora na sua conta. Peço e deixar ele aumentando o troço até para abismal. Uma hora a pessoa vai aceitar. Não, uma hora acabou o gás, o negócio está difícil, a pessoa aceita a propósito. É o que fizeram com ele. Não, manda voltar lá, leva mais presente, insiste lá que ele vai cair. Às vezes essas propostas também, mas não é assim, mas é de outro jeito. É uma coisa que Deus está falando, ele não vai, não faz isso, ainda não é isso aí, espera um pouco. Às vezes, quando está na portinha da tua bênção, o inimigo vai vir um troço na frente para ver se você cai. Igual aconteceu comigo, entendeu? Aí ele tenta te empurrar outra coisa, que não tem nada a ver com aquilo ali. Na portinha da tua bênção, você esperar só mais um pouquinho, você ia ser muito abençoado. O que era seu, que você orou, já estava a caminho. Sim ou não? Pastor, mas quando a gente ora, se tiver que acontecer, acontece na hora. Não. O Daniel fez uma oração que parecia que o negócio não ia acontecer de jeito nenhum. Ele já estava meio agoniado. Apareceu um anjo lá e explicou a ele o que tinha acontecido. O anjo estava descendo com a bênção de Daniel e veio lá um espírito maligno, né? Um anjo do mal que lutou com ele lá, acho que foi 21 dias, não foi? Nossa, assim, 21 dias. Lutou com ele para tentar impedir a bênção de Daniel de chegar. Entendeu? Por isso que estava demorando. Não é que Deus não queria dar, não. Tinha uma batalha espiritual tentando impedir a bênção de Daniel de chegar até ele. Às vezes acontece isso, né? Tem um mundo espiritual, uma batalha para a bênção chegar, mas vai chegar. E se Daniel desiste? E se Daniel toma outra atitude? Sim ou não? E se Daniel desiste da bênção dele? O que teria acontecido? Estava esperando no Senhor. Então, às vezes, o que é seu, Deus já até preparou, está tudo pronto, mas você, às vezes, a pessoa não espera. Sai tomando decisão antecipada e estraga tudo. Você vai acabar recebendo o próximo, não é ainda a bênção do Senhor. Aí ele disse o seguinte, porém,
os quais vieram a Balaão, ele disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoe esse povo. De novo ele foi lá: vem comigo, vamos embora, vamos resolver isso aí. Aí o que aconteceu? Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-te que também aqui fique esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão à noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levante e vai com eles, todavia fará o que eu te disser. Ué, pastor, mas Deus mudou de ideia, pastor? Deus tinha falado que ele não ia, agora falou para ele ir, mas Deus não mandou ele ir de bom grado para ele ir, não, gente. Sabe aquele filho teimoso? Você, mãe, deixa eu jogar bola ali no Juquinha, você está vendo que ali não é um bom lugar. Filho, não vai. Deixa eu ir, mãe, jogar, não vai. Ah, mas eu quero, então vai. Já viu? Não era nem para ele vir perguntar de novo a Deus. Deus tinha falado que não é não. Então Deus viu que ele estava insistindo. Não sei se o coração dele estava meio balançado por causa dos presentes. Mais ou menos assim, Deus falou para ele: você quer ir? Então vai. Aí olha o que aconteceu no meio do caminho. O que dá teimosia? Quando Deus está falando um negócio, a pessoa não ouve. Olha o que aconteceu. Então Balaão levantou-se pela manhã e aguardou sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu. Por que se acendeu, pessoal? O que está escrito aí? Por que se acendeu? Pode falar alto, você não precisa ficar falando baixo, não. Se acendeu por quê, pessoal? Porque ele foi. A ira de Deus se acendeu porque ele foi. Mas pastor, mas não foi Deus que mandou ele? Mas não era para ele ir, gente. Vai ver que Deus falou para ele ir até para experimentar ele. Vamos ver se ele vai me obedecer ou se ele vai mesmo. Não era para ele. Deus já não tinha falado que não era? Sim ou não? Não era nem para ele consultar Deus de novo. Era para ter botado uma pedra em cima da história e acabou. O cara chegou lá para chamar ele: eu já falei que eu orei a Deus, Deus falou para mim não ir. Pede esse presente, volta. Eu não vou, acabou. Essa era a atitude dele. Mas Deus falou: vamos ver se ele vai mesmo. Ele foi. Aí olha o que aconteceu. E a ira de Deus se acendeu-se porque ele se ia. Ele foi mesmo. E o anjo do Senhor, presta atenção, o anjo do Senhor pôs-se no caminho como adversário dele. E ele ia caminhando montado numa jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que se desviou a sua jumenta do caminho e se foi por outro caminho. Estão prestando atenção direitinho? Porque agora chegou a parte que eu queria que você entendesse. Teve outras revelações aqui, mas o que eu queria que você entendesse está nessa parte aqui. Perde pela parte do bolo, não. Ele foi, mas começou a ter maior impedimento para ele ir no meio do caminho. Porque veio um anjo do Senhor como adversário, que entrou na frente da jumenta para ele não passar. E a jumenta viu o anjo e se desviou para o outro caminho. Aí o que aconteceu? E foi pelo campo. Balaão espancou a sua jumenta para fazer tornar
você tem que ir por aqui, onde eu quero. Ele estava determinado a ir por aquele caminho. Aí o que aconteceu? Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda, uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Sabe o que ele fez? Tornou a espancar a jumenta. E o anjo do Senhor mais adiante, foi o anjo do Senhor mais adiante e pôs-se em um lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Presta atenção nisso aqui. E a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com o cordão. De novo. Irmão, preste atenção. A jumenta não conseguia passar dali de jeito nenhum. Era um impedimento. E ele estava chateado com a jumenta. Por que a jumenta não ia? Por que estava dando errado? Agora chegou a parte que eu queria. Às vezes você está indo por um caminho ou tomando uma decisão que não é de Deus, por isso que está dando errado. Porque nem tudo que dá errado é porque o diabo está atrapalhando, não. Às vezes pode estar dando errado porque aquilo ali não é de Deus. Não tem que a pessoa fala assim, poxa, está dando tudo errado. Aí você ora, repreende, manda o mal sair, o troço continua dando errado. Você pensa que é o quê? Diabo me atrapalhando de passar, o diabo está me atrapalhando de fazer o que eu quero, mas às vezes não é. Porque esse impedimento aqui não era o diabo. Era o que veio contra a jumenta, contra ele? Um anjo do Senhor. Para impedir ele de ir naquele caminho, porque não era isso que Deus mandou ele fazer. Não era para ele ter ido nesse caminho. Vocês estão entendendo, sim ou não, gente? Abre seu coração para entender, porque às vezes você está chateado ou chateada, porque você está tentando fazer uma coisa que não está dando certo, porque não é de Deus que você faça. Ah, mas eu já orei, eu já falei com Deus, mas de repente não é de Deus, pessoal. Nem todo impedimento na vida da pessoa é o demônio, não. Às vezes aquele impedimento é de Deus. Às vezes Deus está querendo até te dar um livramento lá na frente, a pessoa está insistindo. Ele estava tão cego, que ele não estava enxergando que ele estava indo o caminho errado. Que aquele não era o propósito de Deus. Você já insistiu, orou, já falou com Deus, já insistiu, o troço está dando errado. Você já parou para pensar se realmente é esse o propósito de Deus? Sim ou não? E deixa eu te explicar uma coisa. Aliás, os sinais também falam, tá? Lembra da história que eu te falei do carro? Esse carro, que era a primeira proposta lá, que não era de Deus, sempre estava errado. Toda vez que a gente ia lá, a pessoa não estava em casa, o outro não estava em casa, o outro esqueceu a chave. Entendeu? Aí tinha que conversar com mais não sei quem, não sei o que, estava dando tudo errado. Eu falei para Deus, Deus, as tuas bênçãos do Senhor enriquecem, não traz dores. Já está com muita confusão, porque é de Deus. E quando é de Deus, Deus prepara tudo, pessoal. Sim ou não? Deus não vai te dar uma bênção que você lutou. Você lutou, vamos supor assim, tu lutou um mês na oração, vou botar um mês, mínimo. Tu lutou um mês na oração, para a bênção sair, para na hora da bênção tem que lutar tudo de novo. Não. A hora da bênção é a hora da bênção. Já orou, já chorou, já pediu a Deus, agora é a tua hora de ser abençoado. Nada vai impedir. E o negócio estava muito impedimento. Eu já comecei a estranhar por aí. Eu falei, fosse de Deus, estava dando tudo certo. O negócio está com muito impedimento. E pastor, e da segunda vez que você foi lá resolver esse negócio desse cara? Irmão, parecia até que
Quando eu cheguei lá, Jesus já tinha resolvido tudo. Sem brincadeira nenhuma. Eu até estranhei, falei, tá tudo tão fácil. Mas não. Aí eu tanto estranhei que eu até mandei uma mensagem para o meu pastor. Falei, pastor, eu vim aqui ver uma situação, mas eu não sei se está dando tudo tão certo. Sei lá, se é uma cilada, ou se está dando tudo tão certo que é Deus. Ele falou, não, minha filha, isso é de Deus. O Senhor orou, Deus está te abençoando. Entendeu? Mas deu tudo certo. Por quê? Porque aquilo ali era de Deus. Era de Deus. O senhor, o senhorzinho, né, meu irmão falou, era um senhor assim, ele tem uma fama, né, tinha uma faminha lá por onde ele estava lá, de uma pessoa muito séria, meio ranzinza, sabe? E ele não queria vender o carro de jeito nenhum. Não queria, até que foi um montão de gente lá querer comprar esse carro e já tinha ido várias vezes, pessoas lá, e ele não vendeu o carro. Não vendeu, um senhorzinho muito sério, muito ranzinza. Aí, quando eu fui lá, meu irmão falou, a gente vai lá. Custa nada a gente ir, né? Já foi tanta gente. Agora, se for de Deus. E eu já cheguei lá preparada. Falei, meu Deus, amém, bom. Se eu olhar para nossa cara, eu vou mandar a gente vazar daqui. Ué, pela fama, né, que já falaram, né? Mas eu fui em oração. Falei, Senhor, está na tua mão. Se fosse eu. Irmão, estou falando diante de Deus. O cara olhou para a minha cara, o senhorzinho, me deu a chave na minha mão. Olha aí, ó. Pode olhar aí, já é seu, já é seu. Já sim, né? E aí? Te agradar, então, leva. O cara não queria vender o carro para ninguém. Pode experimentar, mas não nada. Então, quando as coisas é de Deus, as coisas acontecem. Deus não quebrantou lá o coração de Faraó, ele não endurecia, não amolecia, não endurecia, não amolecia o coração de Faraó. Ou você não sabia que era Deus que fazia aquilo nele? Você já leu aquela passagem? Aquilo ali era o propósito de Deus, ele endurecia o coração de Faraó, que é quando endurecia o coração dele, para Deus mostrar os prodígios. Depois Deus amolecia o coração de Faraó, irmão, isso é o nosso Deus. Então, quando Ele quer te abençoar, quando é uma coisa dele, Ele prepara. A pessoa do nada olha para a sua cara, leva isso aí, vai, leva. Depois você me dá, depois você me paga. Ele faz isso, irmão. Estou te falando que quando é de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem. Agora, quando não é de Deus, você fica engasgado ali, ó, e você fica, sai, Satanás, está amarrado no nome de Jesus. Ele estava espancando a jumenta, quase matando a jumenta, mas aquilo ali era um impedimento de Deus, não era do diabo. Quando é do diabo, se amarra, manda embora e se passa. Mas, irmão, quando é de Deus, como é que você vai passar? Como é que você vai passar? Como é que essa jumenta ia passar por cima do anjo? Me explica isso. Não vai de jeito nenhum. Você tem que... Aí é a hora de você parar para pensar, será que isso é de Deus? Será que não é? Porque você não é. Por isso que eu estou tentando, não está acontecendo. O que eu tenho que fazer agora? Para, ora, Deus, me mostra a direção certa. Se não é por aqui, me mostra o que eu tenho que fazer. E vai pela direção de Deus, amor. Porque se você não for pela palavra, o troço não vai. Fica engasgado ali, tudo está errado. Estou entendendo? Sim ou não, gente? Aí ele está falando aqui, ó. E vindo, se desviar, né? Para a esquerda, e vindo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira do Senhor acendeu-se, e espancou a jumenta com cordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que já me espancaste 3 vezes? Você já imaginou uma jumenta falar com você? Deus me livre, pastor. Mas por que Deus usou uma jumenta? Porque Deus já tinha falado com ele pessoalmente, ele não ouviu. Tem gente que Deus já usou pastor, já usou padre, já usou, entendeu? Já usou incrédulo lá na rua, já usou, sei lá, já usou
usou a televisão, não usava, a pessoa não ouve. Sei lá, de repente Deus deve ter pensado assim, se uma jumenta falar com ele, talvez ele desperte, não, é uma jumenta falando comigo, não. E ele poderia entender que tinha alguma coisa errada. Mas sabe o que aconteceu? Aqui, ele estava cego, pessoal. Ele não enxergava. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu? Por que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse a jumenta: porque zombaste de mim. Olha só, tu imagina, gente, é sério, é porque a gente está aqui e não consegue. Tu imagina se você visse uma cena dessa. Uma jumenta, um cara debatendo no meio da rua. E o cara está lá: porque você zombou de mim? Irmão, ele não saiu correndo, ele não se assustou, não. Ele ficou discutindo com a jumenta. É muita cegueira, né, não? Sim ou não? Você já pensou? Tivesse lá na tua casa, do nada, o teu cachorro começasse a falar com você? Por que tu me deixou sem ração 2 vezes essa semana? O que eu te fiz? Eu fico aqui tomando conta do quintal, eu fico com fome aqui. Eu duvido se tu ia ficar perto do cachorro, eu ia sair dali. Pastora, uma hora urgente, tem uma coisa estranha com o meu cachorro. Ele não. Ele estava tão certo que ele achou normal ele discutir com a jumenta. Ele virou, E por que zombaste de mim? Porque tomara que tivera uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. A jumenta: estou tanto tempo com você, nunca fiz isso. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Aí agora ele viu o anjo lá parado na frente, que estava no caminho, a sua espada desembanhada na mão. Pelo que ele se inclinou a cabeça e prostrou-se à sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Aí ele entendeu que ele estava no caminho errado. O anjo falou para ele: eu vim como teu adversário, porque o seu caminho tem sido perverso diante de mim. Mas por que o caminho dele estava perverso? Tu lembra por que tudo isso aconteceu? Sim ou não? Por quê? Então vocês não lembram não, gente. Pelo amor de Deus. Vocês lembram por que isso aconteceu? Tá, porque todo mundo muda. Porque Deus tinha falado para ele não ir. E ele foi. Porque ele estava fazendo uma coisa que não era o propósito de Deus. Estão entendendo? Sim ou não? Porque ele consultou a Deus e Deus falou não, e ele insistiu. Assim é na nossa vida. Às vezes tem coisas que dão errado, que é um impedimento do inimigo. Você vai orar, vai repreender e vai dar certo. Mas tem coisas que estão dando errado porque a pessoa está indo na contramão de Deus. Deus já falou para a pessoa não ir, não fazer, não falar. E a pessoa está insistindo naquilo ali. Entendeu? Sim ou não? Aí, o que aconteceu? Ele falou: seu caminho é perverso diante de mim. Porém, a tua jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. E se ela não se desviasse diante de mim,
na verdade agora te mataria, e ela deixaria com vida. A jumenta estava salvando a vida dele. A jumenta salvou a vida dele, porque ela, se ela insiste em ir, ele ia morrer, ela não. Mas por que ela não ia? A jumenta não fez nada, irmão. Quem fez foi ele. A jumenta não queria ir por aquele caminho que Deus falou para ele não ir. Quem estava querendo forçar a jumenta aí era ele. No caminho errado junto com ele. Entendeu? Então a gente tem que entender as coisas. Pastor, por que eu oro, isso dá errado, coisa não anda. Você tem que saber se é de Deus, se não é de Deus. Você tem que consultar Deus. Sim ou não, pessoal? As coisas, quando é de Deus, pode até ter uma lutinha e tal, você já lutou, já orou, mas depois as coisas funcionam, elas fluem. Você sente paz no seu coração. Você sente uma paz. Então aquilo ali é de Deus. Sabe? Não fica aquela cobrança, é natural. As coisas vão acontecendo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Um troço, tudo está dando errado, está dando muito errado, começa a orar para ver se realmente é de Deus. Ele podia pensar, se é hoje em dia, eu tenho certeza disso, se é hoje em dia, do jeito que as pessoas pensam, ele ia pensar o quê? É o inimigo. Está amarrado no nome de Jesus, o inimigo tentando me impedir de alcançar minha bênção. Só porque eu vou receber umas ofertas, sei lá, mas recompensa, está repreendido no nome de Jesus, querendo atrasar a minha bênção, mas não é o inimigo. Aquele impedimento é porque aquilo não era de Deus. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Então Balaque disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para se opores diante de mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Agora eu vou dar uma paradinha aqui. A gente não vai mais adiante não, tá? É só até aqui. Aconteceu isso tudo porque ele não consultou a Deus, ele saiu tomando as decisões próprias. E ele acabou pegando um caminho errado. Então você tem que tomar cuidado com as propostas, com as coisas que você vai fazer. Pastor, como é que eu sei se aquilo ali é de Deus, se não é? Como é que eu vou fazer para me saber? Preste bem atenção nisso aqui. Lá no Provérbios 16, você tem que fazer isso aqui. Provérbios 16. Provérbios 16, troço muito confuso, cheio de problema. Cuidado, irmão. O caminho de Deus é suave, as coisas acontecem naturalmente, não precisa, entendeu? Se forçar nada, é só você orar e confiar e vai acontecendo. Cuidado com aquelas coisas problemáticas, cheias de problema, cuidado. Sim ou não? É duas coisas que você tem que ter cuidado. Você tem que ter um equilíbrio. Cuidado para que não chegue de problema, muito impedimento. Você já orou, o próximo insiste e dá errado, pode não ser de Deus, como Balaão. E outra coisa que você tem que ter cuidado também, você tem que ter um nível, é que as coisas fáceis demais também. Entendeu? É difícil demais, as muito fácil também, você tem que tomar cuidado. Às vezes aquilo ali está muito fácil,
não é de Deus. Entendeu? Sim ou não? Então você tem que orar a Deus. Tudo na vida do cristão é a oração. É orar e ouvir a palavra, prestar atenção direitinho na palavra, para você prestar atenção na resposta que Deus está te dando. Glória a Deus. Lá no Provérbios 16, versículo 3, não é isso? Ele está falando assim, ó. Provérbios 16, versículo 3, não é isso? Talvez a sua Bíblia esteja um pouquinho diferente aí, né? Por causa da tradução. Mas é o seguinte: consagra ao Senhor tudo o que você faz, consagra todos os seus planos ao Senhor, e você será bem sucedido. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Na tua vida pode estar diferente. Confia no Senhor as tuas obras, não é isso? E os teus pensamentos serão estabelecidos. É isso que está na tua? Né? Mas é porque a tradução dela que é diferente. Mas se você olhar no grupo, lá nas outras traduções, nas outras Bíblias, você vai ver que está isso lá. Consagra ao Senhor todos os seus planos, e você será bem sucedido. Glória a Deus. O que é isso, Pai? Como é que eu consagro, Senhor, todos os meus planos? Tudo você ora a Deus. Eu quero casar, ora a Deus. Pai, me ajuda a encontrar a pessoa certa. Você não consagra a Deus os seus planos. Vou casar com essa aqui mesmo, foi a primeira que apareceu. Vai ser infeliz com ela da vida, porque às vezes não era aquela ali que Deus queria. Se o Sansão tivesse consagrado os planos dele a Deus, ele não teria morrido lá na mão da Dalila. Não? Porque a Dalila não tinha nada a ver com Deus com a vida de Sansão. Eu vou construir uma casa, ou vou, sei lá, vou comprar um negócio, vou fazer um negócio, vou viajar. Consagra a Deus todos os seus planos. Ora a Deus: Senhor, eu estou com vontade de fazer isso aqui, mas será que eu devo ir ou eu não devo ir? Me mostra se é da tua vontade. Se eu for, o Senhor vai estar comigo, vai me guardar direitinho ou não. Mostra os teus planos. Eu estou consagrando, Senhor, isso aqui, isso que eu quero. Mas eu quero que o Senhor me dirija, me guia, para mim não fazer coisa errada. Sim ou não? Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na minha vida, seja prosperidade, seja na minha família, seja na salvação da minha vida, tudo que acontece na minha vida é fruto de oração. Tu sabia disso? Você pode olhar assim, ali, a pastora ganhou, Deus fez na vida dela, fruto de oração. Isso é porque eu já vi orando, consagrei a Deus, e aí Deus ouviu, tal, no momento certo Ele fez. Tudo meu é orado, mínimos detalhes da minha vida eu oro. E eu sempre pergunto a Deus: eu devo ir ou não devo ir? Eu devo fazer ou não devo? Se eu sentir no meu coração, lá no meu coração, que não é para me fazer, eu não faço. Se eu não sentir assim Deus, sabe? Aquela paz falando vai ou não vai, eu não vou. Eu tenho que sentir que é de Deus aquilo que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Senão eu não faço. Porque eu já sei como é que é. Você sai fazendo as coisas orelhadas, às vezes tem enorme prejuízo lá na frente. Eu já fiz muito isso. Sair fazendo primeiro para perguntar depois. Eu caí muito buraco, gente. Agora eu aprendi primeiro consultar Deus. Primeiro consagro meus planos ao Senhor. E outra coisa, consagrou, espera Deus agir. Tem gente que não sabe esperar. A ansiedade
faz você jogar os pés pela mão e acabar se antecipando e tomando uma decisão errada. Como diz o ditado lá no mundo, que apressado come cru. Glória a Deus. Então espera no Senhor, olha direitinho, vamos ver. Deus, me mostra, me dá a direção se é fácil ou não fácil. Você vai ver a sua vida vai ser muito diferente. Porque ele está falando aqui, quando você consagra teus planos ao Senhor, você é o quê? Bem sucedido, porque Deus vai te guiar certinho o que você tem que fazer. O Espírito Santo de Deus te guia, gente. O Espírito Santo de Deus te guia certinho. Pode ter certeza disso. Olha, tem tanta coisa na minha vida, eu não sei, foi um dia desse aí que foi um negócio que aconteceu comigo, eu falei, Jesus, eu estava num lugar, do nada Deus tocou no meu coração para mim no lugar e eu fui. E aí quando eu cheguei lá, eu sei como uma benção o negócio que aconteceu. Tu lembra, Natasha? Que eu falei assim, Natasha, olha só, foi Deus que me trouxe aqui, se Deus não me trouxesse aqui, isso não teria acontecido. Foi uma coisa que eu vi, Deus me levou certinho na hora certa lá. Outro dia eu estava em casa, aí do nada me veio uma irmã na minha cabeça. Como assim? Eu orando, me deu vontade de mandar uma mensagem para uma irmã que já há um tempinho que eu não falava com ela. Estranho. Ah, pai, oração, fui lá, mandei uma mensagem para ela. Oi, Fulano, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Ai, pastora, pelo amor de Deus, ora por mim. O que houve? Eu estou no hospital com meu marido está internado, eu estou aqui numa correria para baixo da cima. Falei, Jesus, então foi bom ter ligado para você. Não, a gente vai orar. E fui, orei junto com ela e tal. O marido dela estava na sala vermelha. Hoje a gente orou. Ai, pastora, ora aí, porque até segunda-feira eu ainda tenho fé que até segunda-feira meu marido possa estar em casa. O que aconteceu? Quando eu mandei mensagem para ela segunda-feira, o marido dela está em casa. Veio certinho no meu coração mandar mensagem para ela. Eu não sabia o que estava acontecendo. Deus guia você, gente. Até as suas bênçãos, para você não perder a sua bênção. Deus te mostra, vai lá, resolve isso aí. Olha esse documento lá que está vencendo. Aí tu vai lá em cima da hora e resolve o negócio. Tudo isso Deus te avisa. Para você orar por um parente. Deus deixa você ficar sabendo um problema sério que está acontecendo na vida de alguém. A pastora, por quê? Deus é fofoqueiro? Não, para você orar. Entendeu? É isso, até bênção. Um dia desse aí, a gente estava numa situação que eu tinha que ir lá, eu tinha que resolver um problema de documento. Não podia passar daquele dia. E eu estava sem dinheiro para mim ir. Aí eu mandei uma mensagem para o meu pastor Monta. E eu falei para ele assim, pastor, eu estou precisando pagar uma conta hoje e também estava precisando resolver um negócio de documento que não podia passar de hoje. E aí eu não sei, pastor, como é que eu vou fazer, porque eu não tenho um centavo para ir lá. E lembra desse dia? O pastor virou para ele e falou assim, Fabiano, Deus proverá. Mas peraí, eu falei, o que, pastor? Olha, eu estou sentindo aqui no meu coração que tem um dinheiro aí numa conta sua aí, qualquer. Eu tinha acabado de ver as contas, tudo zerado. Quer ver? Abre tuas contas aí. Eu vou desligar aqui, abre todas as tuas contas aí. Eu estou sentindo no meu coração que tem um dinheiro aí. Lembra disso, lembra? Eu desliguei o telefone. Bom, essa eu já vi, essa eu não vi, essa também não vi. Ué, peraí, só faltou aquela. Eu lembrei de que eu tinha uma que eu ainda não tinha visto. Aí quando eu abri a conta, na verdade, a conta estava no meu nome, mas não é nem minha, é da Natasha. Essa conta não está no meu CPF, mas é dela. Eu só não abri aquela lá que é da Natasha. Quando eu abri a conta,
Tinha 400 e pouco reais depositado lá, não foi, irmão? E caraca! Aí a Natasha, eu falei, pastor, acabou de falar isso agora, para me olhar na conta que tinha um dinheiro lá depositado. Você está entendendo? Aí, até isso Deus te mostra, vai lá ou não vai. Às vezes você está aí para resolver um negócio lá, tem que resolver um negócio de documento, uma coisa no banco num dia. Às vezes Deus toca no seu coração, não vai hoje, deixa para ir amanhã. Não, vou hoje, porque falaram que eu tenho que ir hoje, então você vai hoje. Chega lá, dá um probleminha lá, estica um papelzinho, olha, já encerrou lá, botar fora do ar, volta amanhã. Aí sabe o que você lembra? O que você lembra? Deus falou comigo que era para mim minha mãe. Entendeu? Tudo isso que eu mostro dele, nós temos uma missão. Mas, a gente quando não quer ouvir a missão, aí fica assim, acontece igual esse profeta aqui. Só a graça de Deus. Amém? Consagre para o Senhor todos os seus planos e você vai ser bem sucedido. Amém? Tudo coloca na mão de Deus. Pede a direção de Deus. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu falo ou não falo? Vai orando a Deus. Tudo isso eu tenho que fazer. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar esse líquido que está aqui no altar no teu sangue. E todo o coração que for mergulhado ali, aconteça conforme essas pessoas estão orando. Em nome de Jesus. E paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida de cada pessoa. Eu ordeno que saia, vá embora e não volte mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Peço que o Senhor cubra no teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém? A partir de hoje, pessoal, já começa a colocar isso em prática. Glória a Deus, já começa a orar a Deus, pedir uma direção ao Espírito Santo. As coisas vão dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe aí todo o pessoal que fez, a irmã Jureira, a Carla,